Olá a todos, é um grande prazer que eu tenho essa noite de apresentar uma figura ilustre. É uma das pessoas que eu mais admiro por sua competência científica, acadêmica, profissionalismo, que vai trazer para vocês os assuntos mais atuais sobre planejamento reprodutivo na saúde da mulher. Então, eu tenho a honra de apresentar a professora Isabel Cristina Espósito Surpreso. A professora Isabel é professora associada, livre-docente da disciplina de ginecologia, do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Ela é coordenadora também da Atenção Primária à Saúde, coordenadora também do setor de contracepção do Hospital das Clínicas e também ela é uma das coordenadoras do Climatério da Faculdade de Medicina da USP. Além disso, ela faz parte de vários comitês, entre o Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e também ela faz parte do comitê, ela é membro do Comitê de Climatério e Contracepção da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. E ela é delegada da SOGIA, da Associação Brasileira de Ginecologia da Infância e Adolescência. Então, veja, esses são alguns títulos que ela tem, fora outros e vários trabalhos publicados em periódicos nacionais e internacionais de grande impacto. Então, vocês vão ter agora uma palestra excelente que vai ajudar muito o dia a dia de vocês. Então, espero que vocês tenham uma ótima aula e aproveitem muito. Professora Isabel, é um prazer tê-la aqui e fique à vontade para proferir sua aula. Obrigada, professor doutor José Maria Soares Júnior, pela apresentação de minhas titulações e também pelo honroso convite para estar aqui no webinar da UNEP-USP. E agora vamos iniciar nosso compartilhamento de tela. E hoje eu vou conversar a respeito da temática de planejamento reprodutivo na saúde pública. Bruno, por gentileza, confirme, por gentileza, se está sendo compartilhado. Está sim, professor. Pode prosseguir. Muito obrigada. Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar a respeito de planejamento reprodutivo na saúde pública. Eu sou Isabel Cristina Espósito Surpreso, professora associada e livre-docente pela disciplina de ginecologia. É uma honra estar aqui no nosso webinar da GINEP-USP. Esta aula, importante dizer que não há nenhuma participação ou conflito de interesse de nenhuma, portanto, indústria farmacêutica ou de equipamentos médicos ou relacionados, apesar de, às vezes, nós citarmos um ou outro método, portanto, contraceptivo durante essa aula, não há nenhuma participação na elaboração desse material para licença. Eu gostaria de deixar essa imagem para nós termos um olhar um pouquinho mais ampliado de quando a gente prescreve um método contraceptivo para uma paciente, seja na unidade básica de saúde, seja no consultório, seja nos hospitais, ou até mesmo durante a consulta do pós-parto. Nós temos esse olhar um pouco mais ampliado porque, individualmente, nós estamos prescrevendo um método contraceptivo, mas o impacto desse método na vida dessa mulher, os benefícios extracontraceptivos que este método pode trazer para essa mulher, como, por exemplo, quando utilizamos métodos hormonais, os benefícios relacionados à melhora da tensão pré-menstrual, quando prescrevemos métodos que trazem benefícios nos tratamentos de doenças crônicas benignas do útero, quando prescrevemos esses métodos contraceptivos que trazem
benefícios relacionados às atividades de vida diária, quando pensamos em melhora de dismenorreia secundária, por exemplo. E, além disso, que seria a temática, e é a temática de hoje, quando a gente prescreve um método contraceptivo e adota condutas e protocolos clínicos territorialmente para populações específicas, acabam trazendo impactos importantíssimos em índices importantes na saúde pública. Então, a simples prescrição de um método contraceptivo não é uma simples prescrição. É uma mudança, não só individual, é uma mudança na saúde da mulher e é uma mudança que impactará nos índices de desenvolvimento humano de um país. Eu trago aqui o relatório, esse é um relatório de 2020, mas anualmente, muitas vezes a cada 3, 4 meses, esse site ele acaba trazendo, que eu deixei aqui embaixo para vocês, e ele acaba trazendo relatórios, portanto, importantes a respeito do impacto da anticoncepção nos índices relacionados à saúde pública. E esse relatório, especificamente, o Adding It Up, ele trouxe um relatório de mais de 132 países, principalmente países esses de baixa, média renda, e os impactos relacionados aos cuidados maternos e infantis, que muitas vezes a anticoncepção não atendida pode trazer um impacto negativo nesses índices relacionados aos cuidados maternos e infantis. Que seria, portanto, anticoncepção não atendida? A anticoncepção não atendida, que traz esse relatório, ele diz exatamente aquelas mulheres que, no momento da consulta, ou quando interrogadas a respeito se elas desejam ou não engravidar naquele momento, e que não estão utilizando métodos contraceptivos nenhum, ou que estão usando métodos contraceptivos de baixa efetividade. Esse relatório trouxe aí uma consideração, né, de mais de 1,6 bilhões de mulheres em idade reprodutiva, sempre de 15 a 50 anos de idade. A maioria dos relatórios que se fala sobre idade reprodutiva trazem essas faixas etárias de 15 a 50 anos de idade, e diz o seguinte: olha, mais de 923 milhões dessas mulheres que não desejam engravidar, aproximadamente 70% delas acabam utilizando métodos que são considerados modernos. Mas o que são esses métodos considerados modernos? São, por exemplo, as pílulas, as injeções, os dispositivos intrauterinos. Então, elas estão utilizando métodos modernos. Então, isso nós chamamos de anticoncepção atendida. E o que seria essa necessidade de anticoncepção não atendida? Seria exatamente essa outra porcentagem de aí 20%, 218 milhões de mulheres que estão em idade reprodutiva em países de baixo desenvolvimento e que, portanto, utilizam métodos tradicionais ou não estão utilizando método nenhum. E observem que, nesses países de muita baixa renda, e aqui, entre esses dois aqui se encontra o Brasil, nós observamos que a necessidade de anticoncepção não atendida, às vezes, é muito maior do que 20%, 25%.
às vezes ultrapassa aí, como neste caso aqui, mais de 40% de anticoncepção não atendida. Bom, isso é um problema que também se observa e existe essa desproporção de anticoncepção não atendida, principalmente nos extremos das idades, mas se observa principalmente entre adolescentes, ou seja, quando perguntadas ou questionadas sobre o desejo de gravidez, mais de 40% delas podem estar tendo relação sexual, não desejam engravidar e estão com o que nós chamamos de necessidade de anticoncepção não atendida. Neste site, se nós colocarmos o perfil do Brasil, nós vamos ter que o Brasil não é diferente. Mais de 41 milhões de mulheres querem evitar uma gravidez e, portanto, mais de 80% estão utilizando métodos considerados por esse relatório como modernos, mas volto a dizer, são métodos que incluem métodos tanto de moderada efetividade quanto de alta efetividade e também alguns métodos de baixa efetividade, como nós podemos observar aqui o ponto, tá? Então, mais de 80% tem a anticoncepção atendida e 11% acabam tendo aí uma necessidade de anticoncepção não atendida. Bom, mas com o passar dos anos, as Nações Unidas declararam em 2019 e, desde a implementação de políticas públicas em nosso país, nós temos um aumento progressivo, né, de anticoncepção atendida, trazendo, portanto, benefício para a autonomia das mulheres, chegando aí ao redor de 80%. Mas quando a gente vai observar quais são, portanto, esses métodos, né, que são ditos como modernos nos relatórios de uma maneira geral e que colocam o Brasil num país com aproximadamente, essa publicação aqui foi no Lancet Global Health, por exemplo, de 2019, e coloca o Brasil com 80% das mulheres em idade reprodutiva estão utilizando, por exemplo, métodos contraceptivos e, portanto, estão atingindo necessidades de anticoncepção atendidas. Observem aqui, por exemplo, a Argentina e aqui vamos pegar aqui o México. Ou seja, nós estamos com uma necessidade atendida de métodos contraceptivos e, portanto, com índices aqui de iniquidades com relação à aquisição desses métodos baixos. Excelente, né? Mas quando a gente observa quais são, portanto, os tipos de métodos que são ofertados para as mulheres, olha lá no Brasil. 51% são métodos de curta duração. 26% aqui são métodos permanentes, definitivos. E quando foi feito esse relatório, 2% no que nós chamamos de anticoncepção reversível de longa duração. Vamos ver lá a Argentina, 6%. Contra 43% de curta duração e 3% de métodos definitivos e permanentes. E o México, 17% de oferta de métodos de longa duração, 14% de oferta de métodos de curta duração e 32% métodos definitivos.
A questão é, nós estamos ofertando métodos que ofertam para essas mulheres uma possibilidade e um leque de opção, né? E, muitas vezes, quais são as opções que essas mulheres têm, e é isso que nós vamos ver aqui nessa aula, e, portanto, qual o impacto que isso pode trazer na saúde pública. E ainda trazendo essas questões relacionadas aos cuidados de saúde materna e neonatal, e esse perfil nacional, nós tivemos que mais de 180 mil mulheres, portanto, em idade reprodutiva, deram à luz com menos de 4 consultas de pré-natal, 61 mil não puderam dar luz em condições relacionadas à unidade de saúde específica obstétrica, mais de 100 mil não receberam cuidados relacionados a complicações obstétricas graves e mais de 16 mil mulheres, portanto, tiveram os seus recém-nascidos e esses recém-nascidos não tiveram os cuidados necessários relacionados aos cuidados neonatais. E isso impacta diretamente, principalmente, a nossa mortalidade materna e infantil. Nós sabemos também que essas lacunas, elas são muito maiores quando nós temos a faixa etária, principalmente abaixo de 20 anos. Então, nós sabemos que estes índices, eles acabam sendo piores, principalmente nas populações adolescentes. Então, nós estamos falando de necessidade de anticoncepção não atendida e estamos falando, portanto, do risco dessa mulher ter uma gestação não planejada. E esse mesmo relatório trouxe que, com o passar dos anos, essas cortes aí desde 1990, o Brasil tem tido uma redução progressiva e importante de gravidez não planejada, e isso é fundamental, uma vez que impactará diretamente nesses índices de desenvolvimento humano. Lembrando somente aqui a última definição de gravidez não intencional, que é aquela gravidez, aquele sinônimo de gravidez não planejada, que acontece quando aquela mulher não desejava mais ter filhos, ou quando essa gestação ela foi inoportuna, ocorreu antes do desejado. Tá? Ela aplica-se independente do resultado da gravidez. Se essa gravidez foi em aborto espontâneo, induzido, ou, portanto, o parto com o feto vivo. A taxa, portanto, de gestação não planejada no Brasil, ela acabou tendo essa redução progressiva nas últimas cortes, atingindo aí algumas porcentagens de 48% a 55%. Um grande resultado do Nascer do Brasil, que trouxe que o desejo de gravidez atual nas mulheres entrevistadas estava ao redor de 45%, 9% eram insatisfeitas com aquela gravidez atual e 2,3% relataram, portanto, tentar interromper de alguma maneira a gestação atual, isso em 2014. Esse Nascer no Brasil ainda trazia que um dos problemas da gestação não planejada, que é a detecção precoce dessa gestação e, portanto, o início tardio desse pré-natal. Mais de 61% dessas mulheres iniciaram o pré-natal antes, né, portanto, de 12 semanas, e 75% delas, das mães de recém-nascido de baixo peso, declararam, portanto, que as gestações não eram planejadas. Então, vem a pergunta, por que pensar
em planejamento reprodutivo. Planejamento reprodutivo, ele traz impacto no nosso índice de desenvolvimento humano, nos nossos graus de urbanização, na nossa renda per capita. Então, aqui são alguns gráficos que demonstram que, à medida que o número de filhos, portanto, vai se reduzindo, e aqui a América Latina, ela vem por aqui, né? Essa é a faixinha verde, portanto, reduzindo progressivamente, atualmente abaixo de 2 filhos por mulher, enquanto que o grau de urbanização, portanto, ele vai tendo um aumento progressivo. Isso acontece territorialmente, isso acontece na América Latina, e isso vem acontecendo, portanto, a taxa de fecundidade total nacional, ela veio reduzindo progressivamente, enquanto a nossa renda per capita, ela acabou, portanto, aumentando. Isso traz um impacto, uma vez que essa mulher, ela mantém um planejamento, ela consegue ter uma autonomia financeira, ela consegue, portanto, ter um espaçamento entre as gestações, e isso melhora progressivamente essas taxas per capita econômicas, uma vez que a mulher, no período reprodutivo, é exatamente o período em que essa mulher está economicamente ativa. Mas nós ainda temos alguns desafios importantes no Brasil, e aqui a Sugia e a professora doutora Denise Monteiro, titular da UERJ, lá no Rio de Janeiro, gentilmente cedeu aqui as questões relacionadas à gestação não planejada nos extremos das idades. E aqui eu chamo a atenção para os nossos desafios relacionados à gestação não planejada na adolescência. Esses são alguns números importantes, absolutos, mais de 300 mil nascimentos de filhos de mães adolescentes. E aqui eu sempre falo que as taxas relacionadas de fecundidade específica nas adolescentes, algumas taxas elas são de 15 a 19 anos, e poucas taxas acabam englobando os nascimentos de 10 a 14 anos. Né? E são sempre essas taxas, elas trazem os nascidos vivos. Então, ali não entrou os abortamentos, as situações de abortamento inseguro, que muitas dessas adolescentes vivem, e não entraram também os óbitos fetais. Né? Então, toda vez que a gente visualiza uma taxa de fecundidade de adolescentes, muitas vezes ela tem uma subnotificação, uma vez que não entram aí os abortamentos e nem os óbitos fetais. Né? E, portanto, esses são os números, portanto, que trazem esses desafios regionais no nosso país e, principalmente, aí trazendo ao quanto menor o índice de desenvolvimento local, portanto, maior essas taxas de gravidez entre as mães adolescentes. E um outro problema também está relacionado à recorrência dessas gestações não planejadas. Não só entre adolescentes, mas também mulheres vulneráveis, e aí extrapolando pacientes usuárias de drogas, pacientes com doenças crônicas, que muitas vezes, né, não planejavam a gestação. E se nós não fizermos absolutamente nada durante um aconselhamento adequado reprodutivo, durante o pré-natal e no puerpério imediato, essa reincidência de gestação não planejada, ela torna a se repetir no intervalo, às vezes, menor que 18 a 24 vezes. E isso também ocorre entre adolescentes. Então, portanto, a gestação não planejada, ela tem a questão do fator etário específico, e ela tem também
uma variação territorial que acaba trazendo essas desigualdades também em alguns territórios, como na cidade de São Paulo, que nós temos, portanto, taxas parecidas com países superdesenvolvidos, como, por exemplo, na Vila Mariana, onde nós temos taxas semelhantes à Suécia, e numa mesma cidade de São Paulo, nós vamos ter taxas aí altíssimas portanto, de fecundidade entre adolescentes, de 67 para cada 1.000. E eu quis trazer aqui especificamente um índice paulista de vulnerabilidade social aqui da cidade de São Paulo, trazendo essa ideia do desafio territorial que persiste em muitos locais, onde os índices de vulnerabilidade baixos são os mesmos locais onde nós temos razão de mortalidade aumentada, por exemplo. E são os mesmos locais onde nós temos razão de mortalidade infantil também aumentada. Então, nós temos que ter um olhar mais ampliado e pensar em estratégias de redução de morte materna e morte infantil. Desde 2005, nós temos este pacote de intervenção da Organização Mundial de Saúde, que traz algumas sugestões com relação à redução de morte materna e morte infantil, dentre elas, a ampliação de oferta de métodos contraceptivos, dentre elas, o investimento do gestor, o olhar do gestor, quando ele pensa em planejamento reprodutivo. Obviamente que não é a única estratégia, existem outras, como otimização de equipamentos de saúde, investimento de urgências e emergências, protocolos assistenciais. Um exemplo muito comum que eu costumo dar, nacional, que foi a Rede Cegonha. Então, foi uma instituição de um plano nacional de trabalho no Sistema Único de Saúde, ou seja, um protocolo assistencial que veio com investimento do Ministério da Saúde para aqueles que aderiram, né, ao projeto. Então, esses são exemplos, por exemplo, de estratégias de redução de morte materna, morte infantil, que trazem não somente uma questão relacionada à otimização e ao investimento, mas também manutenção de processos de trabalho, né? Que é fundamental, portanto, e uniformização desses processos de trabalho, que são fundamentais no Sistema Único de Saúde. Além disso, o planejamento reprodutivo, ele está dentre uma das estratégias, né, estava dentre uma das estratégias do objetivo do milênio aí para a redução de morte materna, aqui gentilmente foi cedida pela Secretaria do Estado, as últimas razões aí de mortalidade do Estado de São Paulo, de 2010 a 2022, da Marisa, que me forneceu, portanto, as taxas, as razões de morte maternas, elas foram reduzindo, declinou importantemente nos últimos tempos, lembrando aqui desse pico que acaba estando relacionado às mortes por Covid, e que traz o planejamento reprodutivo, ele traz benefícios nos objetivos do milênio, principalmente relacionados à promoção de igualdade, ou seja, redução dessas iniquidades, promove a autonomia dessa mulher, reduz morte materna, morte infantil e melhora a saúde, os cuidados relacionados à saúde materna. O planejamento reprodutivo, ele prioriza esse intervalo adequado, essa recomendação, esse espaçamento recomendado pela Organização Mundial de Saúde,
E, sem dúvida nenhuma, quando abaixo de 18 meses, e alguns estudos demonstrando, inclusive, o impacto desse espaçamento, principalmente relacionados aos nascimentos prematuros, natimortos e óbitos neonatais e precoces. Nós sabemos que quando esse espaçamento ele é menor, principalmente nas extremidades dessas curvas, estão mais relacionados ainda a intercorrências como anemias, ruptura prematura de membrana, baixo peso, prematuridade, e que estão relacionados, portanto, à mortalidade infantil, principalmente neonatal, e também mortalidade materna, relacionado aí a sepse, infecção e, portanto, sangramento. Essa é uma corte, é um estudo que traz da Corte de Pelotas, de mais de 30 anos de acompanhamento, tanto de mulheres de período reprodutivo, quanto também, na época, mães adolescentes, e que agora, portanto, já são mulheres em período reprodutivo e que já têm suas filhas adolescentes, então é uma corte bastante ampla e que sempre traz alguns artigos, né, epidemiológicos dessa corte, que demonstrou, com o passar dos anos, desde 1982, portanto, que nós tínhamos um intervalo entre esses partos de 35 meses, e que agora, portanto, nós temos este intervalo aumentado, então, demonstrando, portanto, que o Brasil, sem dúvida nenhuma, tem espaçado esse espaçamento entre o parto, entre uma gestação e outra, e isso traz um benefício, um impacto na saúde materna e infantil, mas que essas taxas, portanto, são menores entre algumas iniquidades, entre elas aí relacionada principalmente à etnia e também ao baixo nível socioeconômico. Lembrando aí daqueles slides que eu trouxe com relação aos índices de vulnerabilidade e os índices de morte materna e morte infantil na cidade de São Paulo. Então, pensando novamente naquela primeira pergunta, o que traz de benefício o planejamento reprodutivo? Ele reduz aí progressivamente as taxas de fecundidade, reduz taxa de gestação não planejada, aumenta o intervalo entre os partos, reduz morte materna, morte infantil e, portanto, trazendo um impacto importante na saúde pública. E por que pensar em anticoncepção reversível de longa duração? E por que pensar, portanto, em métodos mais efetivos? Primeiro, porque o nosso Registro Nacional de Medicamentos não traz novos medicamentos há mais de 20 anos, né? Então, esse é um primeiro alerta que a gente tem que pensar. E, à medida que a gente amplia a possibilidade de método contraceptivo, a gente amplia a possibilidade de escolha. É fundamental que as mulheres possam ter a escolha de quando desejam engravidar. Mas trazer métodos anticoncepção de longa duração, portanto, ela traz uma questão muito importante, que são métodos que não dependem do usuário. São métodos, portanto, que entre o uso típico e o uso perfeito não há diferença nessa taxa de gestação não planejada. Portanto, são métodos estáveis, são métodos que, independente do uso, independente da idade, elas vão, portanto, as probabilidades de uma gestação não planejada se mantêm estáveis, se mantém menos de uma gestação em 100 mulheres que utilizam o método por um ano. E quando pensar em adotar esses métodos em nível de saúde pública comparado a métodos de curta duração? Então, esse é um estudo já antigo, de 2013,
que traz o custo-efetividade da implantação de métodos de curta duração e de métodos de longa duração. E se nós pensássemos no custo inicial desses métodos de curta duração e aqui de longa duração, incluindo o implante, incluindo o dispositivo intrauterino, incluindo aqui, como ele coloca, o sistema intrauterino e o dispositivo intrauterino hormonal liberador de levonorgestrel, que é o que nós temos. Ainda, consultando os custos de acompanhamento e até incluindo os custos de remoção, fazendo uma somatória, portanto, deste investimento, nós vemos que, com o passar do tempo, os métodos de longa duração acabam tendo um custo, portanto, até efetividade, um custo-efetividade até menor que métodos, por exemplo, de curta duração. Pegando aqui um estudo mais atual, de 2018, que traz o impacto impacto socioeconômico, né? Foi um custo-efetividade, foi um estudo na Suécia, que trouxe aí a redução de mais de 3.000 gestações não planejadas na Suécia, trazendo um incremento econômico de mais de 5%, ou seja, uma melhoria quando adotado os métodos de longa duração em substituição pelos métodos, portanto, de curta duração. E aqui eu quis trazer esse estudo, que é um estudo nacional do professor Barramondes, lá de Campinas, um acompanhamento de mais de 10 anos de mulheres que utilizam métodos contraceptivos. Esta publicação que eu trouxe foi a publicação do dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, mas existem as publicações com outros métodos contraceptivos também, incluindo o de curta duração, tá? Onde traz, por meio de métodos matemáticos, estimativas, portanto, de gestações não planejadas evitadas ao longo desses 9 anos, quando utilizado, portanto, o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. E o que nós observamos? Observamos que foram evitados mais de 400 gestações não planejadas, e depois nós vamos ver o impacto econômico disso. Evitou-se, portanto, mais de 400 casos e situações de abortamento inseguro, mais de 140 mortes infantis, e uma estimativa de mais de 14 casos, aproximadamente 14 casos, de morte e morbimortalidade materna. Nós sabemos que as gestações não planejadas, elas acabam tendo um impacto importante, mais de 80% deles, principalmente em complicações durante a gestação e, portanto, complicações durante gestação e parto. Ainda esse estudo é um estudo relacionado ao custo-efetividade do implante liberador de levonorgestrel, relacionado à utilização no pós-parto entre adolescentes, principalmente no pós-parto imediato, né? E esse estudo traz aí que de cada dólar investido, nós vamos ter aí um resgate de aproximadamente $6, e esse resgate é em pró à utilização para cuidados, portanto, maternos e cuidados infantis. Este também é um estudo que traz a gestação não planejada, o custo e a análise de uma gestação não planejada no Brasil. Quando ele foi lançado nesse periódico, o custo do dólar era 2,1, e aqui eu fiz uma correção, portanto, atualmente, a gestação não planejada no Brasil tem um custo acima de R$5.000, lembrando que mais de 80% desses custos são as
associados a complicações maternas e complicações infantis, neonatais principalmente. Aquele mesmo relatório que nós citamos no começo da aula, ele traz que para cada dólar investido, nós temos, portanto, uma redução de gestação não planejada e que vai trazer um impacto importante, e é como se tivesse uma redução, portanto, dessas complicações relacionadas à anticoncepção não atendida. E um resgate aí de mais de $3 para cada dólar investido. E aí vamos fazer aqui o que eles fizeram no perfil do Brasil relacionado à gestação não planejada. Os países de baixa renda e de moderada renda aproximadamente costumam gastar de 10 a 12 dólares per capita de investimento em serviços relacionados à saúde sexual e reprodutiva. E se o Brasil ampliasse isso para $1, né, nós teríamos, portanto, aí aproximadamente um custo de $14,22 aqui, ele colocou, para atender todas as necessidades e serviços das mulheres no Brasil. Qual seria o impacto disso em mulheres de 15 a 49 anos? É uma redução aí de mais de 44% de gestações não planejadas, os abortamentos inseguros, morte materna cairia em mais de 60% e morte neonatal aí reduziria em mais de 60%. Mas enquanto permanecemos com os dados de 80% de anticoncepção atendida, mas qual é a qualidade dessa anticoncepção atendida? Qual o método contraceptivo que está sendo ofertado? Lembrar que, naquela estimativa, nós estávamos em 2% de métodos de longa duração. Nós sabemos que o IBGE trouxe aproximadamente 4% nos seus últimos registros de anticoncepção de longa duração. Aqui, na cidade de São Paulo, nós temos um último registro de aproximadamente de 12% a 17%, a depender da região, mas no Brasil, nossos últimos ainda estão ao redor de 4%. Então, nós temos uma oferta de métodos modernos, uma baixa utilização de métodos de alta efetividade. É a permanência de uma janela fechada, de um ciclo, né, portanto, de baixo acesso à saúde, de baixo desenvolvimento humano, de altos índices de morte materna e morte infantil. E que nos importa, portanto, essas leis, essas normativas no Sistema Único de Saúde? Será que isso é importante? Será que isso impacta realmente na assistência à saúde das mulheres? Eu não tenho dúvida que sim, que é fundamental a manutenção dos processos de trabalho, é fundamental a uniformização e continuidade dos processos de trabalho, a ampliação, portanto, de oferta de métodos contraceptivos, é fundamental nós continuarmos, portanto, com essa ampliação de direitos para que nós possamos efetivamente trazer aí uma janela de oportunidade para essas mulheres. Mas fazendo um histórico aqui do que nós temos atualmente, né, o planejamento reprodutivo, ele entrou já desde 1984 no Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, já na nossa Constituição Federal de 1988, já trazia a responsabilidade do Estado referente ao planejamento familiar. E, em 1994, o Brasil participou da Conferência Internacional da População em Desenvolvimento
humano, que trouxe as questões relacionadas a garantias de direito de vida sexual e segura e satisfatória, né, trazendo aí uma influência importante, principalmente na nossa lei de 1996, que é a Lei do Planejamento Familiar, que tem, portanto, a garantia, né, da rede de serviço a todas as mulheres, homens e indivíduos, portanto, que desejam tanto a anticoncepção quanto, portanto, também o direito à concepção. Em 2001, o planejamento reprodutivo entra nas nossas operacionais básicas do nosso Sistema Único de Saúde. Então, o planejamento familiar ele está dentro das ações de atenção primária à saúde. Em 2004, nós tivemos a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que trazia, num dos eixos prioritários, a saúde sexual e reprodutiva. Em 2006, novamente, nós tivemos algumas resoluções, principalmente trazendo a utilização da anticoncepção de emergência. A Política Nacional de Planejamento Familiar, em 2007, que traz como importância a inclusão da distribuição de condom. Os manuais que foram distribuídos em 2012. Em 2013, o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência à Anticoncepção entra, portanto, também nesses eixos. Em 2017, nós tivemos algumas portarias, entre elas, né, de importante a ampliação do acesso ao dispositivo intrauterino de cobre no Sistema Único de Saúde, tanto no pós-parto quanto no pós-abortamento imediato. Então, é fundamental essa garantia de direito, principalmente quando nós pensamos em pacientes com doenças crônicas e, portanto, com risco, né, durante a gestação. Então, deve ser ofertado, principalmente para essas mulheres, no pós-parto. O puerpério é, portanto, uma janela de oportunidade para nós estarmos pensando em planejamento reprodutivo. Em 2022, nós tivemos aí a alteração, né, da Lei 9.263, e que trouxe aí algumas revogações, e ficou revogado aí o artigo 5, trazendo aí essa questão da autonomia para a mulher. E aqui eu quero trazer especificamente uma lei municipal de 2018, que acabou trazendo uma modificação importante na nossa assistência à saúde da mulher e também no nosso serviço, e aqui na cidade de São Paulo, que foi a Lei 16.806, que trazia a oferta de anticoncepção reversível de longa duração para mulheres que foram consideradas naquela lei, né, mulheres vulneráveis. E, a partir disso, então, as políticas públicas, elas acabam trazendo essa garantia do direito. E, a partir da garantia do direito, é feita uma série de cascatas e consequências e que trouxeram, portanto, protocolos clínicos bem estabelecidos, trouxeram capacitação, trouxeram dispensação de determinadas medicações e que hoje em dia, na cidade de São Paulo, é utilizado, portanto, a anticoncepção reversível de longa duração para algumas populações, né? Então, como é que funciona essa dispensação dessas medicações? Mais de 400 métodos contraceptivos de longa duração, portanto, já foram colocadas lá na nossa unidade básica de saúde nesses últimos 2 anos. Educação continuada é fundamental, capacitação é fundamental, mas também seguimento de um protocolo clínico bem estabelecido, a dispensação junto aí com a assistência farmacêutica é fundamental, né? Fazer, portanto, esse trabalho multiprofissional, né?
o preenchimento adequado desses formulários pelos profissionais de saúde e, portanto, estabelecer todas essas questões durante a capacitação também é fundamental. E eu gostaria de finalizar aqui, já ir finalizando na nossa webinar de hoje, relacionado ao planejamento reprodutivo e saúde pública, dizendo que planejamento reprodutivo é uma questão de escolha, e é uma questão de escolha da paciente. As mulheres, elas devem e podem escolher métodos contraceptivos seguros, métodos contraceptivos efetivos. Quanto maior a possibilidade de escolha dessas mulheres, sem dúvida nenhuma, muito melhor será a autonomia dessa mulher, a autonomia dela com relação ao número de filhos, autonomia do planejamento de uma família, do planejamento, portanto, das suas gravidezes, que é muito diferente do que se diz muitas vezes, e que às vezes se condena muito a utilização de métodos de longa duração, referindo ser uma coerção contraceptiva, né? Não é coerção, é a ampliação de escolha, né? É fundamental que nós, médicos ginecologistas, possamos evitar, né, portanto, divulgações como essas, né, que foi uma divulgação há uns 2 anos atrás, de postos de saúde que pediam autorização do marido para inserir o DIU, né, uma interpretação totalmente errônea, né, porque na época tinha a lei da laqueadura e levaram essa interpretação, portanto, para a inserção do DIU, mas isso traz ainda uma questão muito importante, que é a desmistificação da ampliação de métodos contraceptivos e, portanto, que é fundamental o aconselhamento reprodutivo para as mulheres. E, assim, trazer uma janela de oportunidade para que essas mulheres possam ter acesso a diferentes métodos contraceptivos. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe do Planejamento Reprodutivo e Atenção Primária, a qual faço parte. Gostaria já de aproveitar e divulgar outras webinars da nossa disciplina de ginecologia, próxima no dia 13 de maio, da uroginecologia. Também no dia 26 e 27 de maio, nós vamos ter a nossa jornada de ginecologia endócrina. E no dia 17 de junho, nós vamos ter aí o curso de sangramento uterino anormal também. Meu muito obrigada. Audio Jungle. Excelente, Isabel. Acho que você mostrou de uma forma geral, né, o direito da mulher. Inclusive, a laqueadura agora não precisa mais a permissão do marido para você poder fazer, que é um grande avanço, porque realmente a mulher tem direito ao seu corpo. Esse é o verdadeiro empoderamento. E a nossa sociedade deve sempre confirmar esse direito à mulher. Ela tem direito de planejar quando e quantos filhos ela deseja ter. E nada mais do que oferecer no sistema público de saúde esses benefícios. Professora Isabel, depois da sua palestra, que enriqueceu muito, eu tenho algumas perguntas trazidas pelo pessoal que assistiu. A primeira entre elas é: como abordar o planejamento reprodutivo para adolescentes, mesmo que os pais não aceitem esse tema seja comentado? Professor Dr. José, é muito importante essa questão, né?
O aconselhamento reprodutivo, existem alguns métodos de aconselhar, mas eu gosto de lembrar do estudo Choice. Foi um grande estudo nos Estados Unidos, da Califórnia, onde foi ofertado para mais de 50 mil mulheres, para mais de 10 mil mulheres, né? Todos os métodos contraceptivos. E uma das formas que eles fizeram de aconselhamento reprodutivo foi a primeira coisa, iniciar por aquilo que é mais efetivo. Então, a primeira mensagem que eu deixo, não só para adolescentes, mas para todas as mulheres em diferentes faixas etárias, para aqueles profissionais que fazem grupos de orientação nas unidades básicas de saúde, começar sempre por métodos mais efetivos. Ou seja, normalmente a gente começa a falar lá dos de baixa efetividade da camisinha, depois explica a cadelinha, depois vai para a pílula. Quando chega nos mais efetivos, que seria o dispositivo intrauterino ou o implante, as mulheres já estão cansadas, já não querem mais ouvir, né? Então, a primeira coisa é comece a orientar por aquilo que é mais efetivo. Especificamente para adolescentes, o que o método Joyce traz são, primeiro, fazer com que nas rodas de conversa, né, nesses locais onde tem grande quantidade de adolescentes, a primeira coisa é fazer eles trazerem as perguntas deles, as demandas deles. Então, o que eles acham, o que eles ouviram falar, nas redes sociais, o que está se comentando mais, né? Então, por exemplo, os implantes, às vezes, são bastante citados entre as adolescentes. Por quê? Porque eles acabam ficando sabendo pelas redes sociais, eles colocam nomes até nos implantes, às vezes eles colocam chip, né? Eu estou usando chip. Então, é uma forma desse adolescente estar trazendo. E aí, a partir disso, a gente vai falar de todos os métodos contraceptivos que são possíveis de ser utilizados entre adolescentes, e aí a gente traz o aconselhamento reprodutivo de uma maneira mais clássica. Então, para adolescentes, estar utilizando os aplicativos e as redes sociais, eu deixaria a dica aí como sendo fundamental. Professora Isabel, aquela adolescente acima de 14 anos, ela tem direito de receber o planejamento reprodutivo independente de seus pais? Se ela tem consciência, se ela sabe o que está fazendo e ela pede por esse planejamento? Sim, o aconselhamento pode ser feito, sim. Professor José Maria, essa questão dos 14 anos está relacionado à lei da vulnerabilidade, né, e, portanto, a proibição, né, do ato sexual do adolescente abaixo de 14 anos. Então, sempre existe, né, essa pergunta se a gente deve ou não, como que a gente faz a prescrição de um método contraceptivo. Então, tem vários estatutos, inclusive do adolescente, que nós estamos respaldados, né, professor José? Eu acho fundamental nós estarmos pensando em algo que chama-se coparticipação. Eu acho que o adolescente ele tem o direito, sim, ao aconselhamento e à prescrição de método contraceptivo acima de 14 anos, e a coparticipação dos pais é fundamental, do pai ou do responsável legal. Então, não é só simplesmente prescrever, mas conheça o seu adolescente. Quem é essa adolescente que vai lá procurar o seu serviço? Né? Por que ela está indo lá? Em que situação social ela se encontra? Né? Então, isso é importante, nós estarmos atentos. Essa adolescente, ela tem direito ao sigilo médico, já que ela tem consciência e a vida dela não está em risco? Sim. Sim. E aí, completando a pergunta da colega, já que ela tem esse direito, como atrair a atenção do adolescente sem parecer uma conversa apenas de pessoas adultas? Com a pergunta, o que os seus amigos andam dizendo? Adolescente, ele tem essa questão da experiência
né, experimentação. Ele experimenta situações e ele geralmente experimenta essas situações em grupo, né? Então, se a gente quer abordar métodos efetivos e de longa duração, perguntem para elas, na verdade, o que as amigas estão comentando, o que os grupos estão falando, ou as redes sociais, ou o Insta, ou o TikTok, enfim, está trazendo para ela sobre a temática anticoncepção. Você acha que antes de uma consulta, reunir essas adolescentes numa roda de conversa facilitaria esse planejamento reprodutivo? Sim, professor. Sim, o planejamento reprodutivo, a orientação em saúde e o aconselhamento reprodutivo em grupo, ele, sem dúvida nenhuma, ele traz benefícios. E aí você teria a oportunidade até de usar palavras mais tranquilas, e até as colegas que estão lá usar as palavras que elas mesmas entendem sobre o planejamento reprodutivo, né? Exato. Eu lembro que uma das táticas que a gente utilizava na Escola Paulista, que a Lúcia e a Felisbela usavam, era de reunir e até desenhos de como elas se comportavam com os namorados. Isso eram adolescentes de 14, 16 anos, elas acabavam, né, para não falar, às vezes estavam muito envergonhadas, desenhavam. E muitas delas desenhavam os namorados dando beijinho, abracinho, e sempre se colocava uma pergunta, mas se tiver uma relação desprotegida, pode acontecer alguma coisa? Todo mundo ficava em silêncio. Aí se passava um envelope. O envelope era um teste de gravidez e estava escrito positivo. E depois você via qualquer resposta no desenho. E muitas delas já colocavam um afastamento ou até um pensamento de pílula contraceptiva ou outra coisa que possa evitar uma gravidez. Talvez pensando que pode ocorrer uma gravidez, às vezes indesejada ou não planejada, né? É uma primeira forma delas também escutarem os métodos que existem. Então, às vezes, tem que saber como chegar nesse adolescente, às vezes não é fácil. Mas aproveitando essa deixa, né? Uhum. Tem uma outra pergunta, né? E depois eu vou deixar você completar. Já que você falou que no começo devemos sempre oferecer primeiro os LARCs, existe hoje acesso aos LARCs no sistema de saúde? Então, só para complementar, né, os jogos interativos, né, com adolescentes também, tem muitos trabalhos que acabam trazendo essa possibilidade de trazer essa perspectiva, né, de uma gestação não planejada e também da introdução aí do aconselhamento reprodutivo. E lembrar, inclusive, que nós, lá na disciplina de ginecologia, né, professor José, no trabalho com a doutora Albertina, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, o doutor Rodolfo Ponce de Leon, e também o professor Baracá, e o senhor, eu, enfim, nós fizemos o projeto de prevenção de gravidez na adolescência, e as rodas de conversa eram feitas por meio de jogos interativos, né? E nós tivemos aí mais de 80% das pacientes que já eram mães adolescentes, né, elas acabaram mudando o seu método contraceptivo para métodos de maior eficácia, somente por meio aí dessas orientações em grupos, com jogos e com essa conscientização, né? Então, muito bacana aí a gente relembrar isso, professor, obrigada. A última pergunta. LARCs no Os SUS. LARCs, isso, no sistema Elas único de saúde. conseguem ter os LARCs? Isso. Então, aqui eu posso falar na cidade de São Paulo, né? Então, deixar isso bem claro, que é um protocolo específico, devido a uma lei municipal, né? Que trouxe a possibilidade da anticoncepção reversível de longa duração. Então, nós temos o dispositivo intrauterino de cobre, ele é disponível em todo o Registro Nacional de Medicamentos, não só no pós-parto e no pós-aborto,
mas também nas unidades básicas de saúde. Então, em todas as unidades básicas de saúde, no Brasil inteiro, nós temos o dispositivo intrauterino de cobre. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos um protocolo específico de anticoncepção reversível de longa duração, e além do DIU de cobre, é ofertado o implante subdérmico liberador de levonorgestrel e o dispositivo intrauterino de levonorgestrel para mulheres adolescentes, usuárias de drogas, HIV, pacientes atualmente com sangramento uterino anormal, tanto para mioma quanto para sangramento uterino de causa estrutural como não estrutural, tá? Ampliou-se agora, nesse último mês, também para cardiopatas, tá? E pacientes obesas com índice de massa corporal acima de 35 e pacientes que serão submetidas a cirurgias bariátricas, tá? Então, esse protocolo da cidade de São Paulo está bastante amplo, está bastante inclusivo para anticoncepção reversível de longa duração. Nas unidades básicas, que são capacitadas e que, portanto, são dispensadas a partir da coordenação da saúde da mulher, que é feita atualmente pela doutora Sônia. Perfeito, professora Isabel. Uma coisa que eu lembrei agora, complementando a adolescente, além da conversa, o acolhimento inicial é importante. Porque se ela não se sente confiante, ela não vai escutar nunca nosso aconselhamento, planejamento reprodutivo. Mas existem desafios. E tem mais uma pergunta aqui. Quais os prós e desafios da incorporação de diferentes métodos na saúde pública? Professor, os desafios são grandes. A primeira coisa que eu penso como estratégia, e que os estudos acabam demonstrando, né, e a ampliação de métodos contraceptivos, ela traz, portanto, uma redução importante em morte materna e morte infantil. Então, o olhar do gestor, né, para esse incentivo financeiro inicial, porque existe um custo maior inicial. Então, se o gestor tiver a sensibilidade de que ele terá um custo, né, como foi dito durante a aula, de $1 a mais, né, para mulheres em idade reprodutiva, ele sabendo que ele terá depois um resgate de, no mínimo, $3, né, ao longo dos anos, um impacto aí de 5 a 10 anos. Então, a primeira coisa é sensibilizar os gestores. Eu acho que essa é a grande estratégia. É que nem qualquer investimento, né, que a pessoa faz. Você não pode ver a curto prazo, você tem que ver a longo prazo. É isso que os gestores têm que mostrar, que eles vão ganhar a longo prazo, com a diminuição da internação, principalmente internação de alto risco, de pré-natal não feito, como gravidez não planejada, não desejada, abortamentos que a gente não toca muito no assunto, mas a gente sabe que, às vezes, muitas mulheres que tenham, às vezes, uma gravidez não desejada, às vezes tenta ter um abortamento clandestino. Sim. E as suas repercussões do abortamento, infecções, sangramentos, isso acaba indo para um socorro e também ela pode ter algo mais grave na vida dela e ter uma fatalidade. E muitas fatalidades, essas mulheres nem chegam nos hospitais, às vezes nas cidades do interior ou até nas regiões mais afastadas, nas próprias grandes cidades, em regiões de favela, em regiões mais nos extremos das cidades. E isso é um problema não só aqui do estado de São Paulo, mas acho que todo o país. E se eu quiser incluir ainda, na América Latina. Sim. Então, vejam, a gente precisa mostrar que você investindo hoje, você vai receber, não de imediato, mas você vai receber nos próximos anos. Precisamos ter paciência para poder colher uma boa saúde em nossa população.
Além disso, como estratégia também, professor, investimento em capacitação dos profissionais de saúde que estão na rede de assistência à saúde. Então, é fundamental também. E para isso, eu acho que além dos gestores, a gente também precisa de uma intervenção política, né? Os políticos precisam olhar mais para a saúde da população. Eles se interessando mais nesse assunto, vendo, esse é um grande desafio, que ele pode mudar a situação do eleitor dele, né? Condição de saúde, qualidade de vida. Não só agora, mas os próximos anos. Nem você falou 5, 10 anos. É isso que a gente tem de mostrar para os políticos, esse investimento. E aí a gente consegue até melhorar as leis e, com isso, até a aplicação de mais métodos no sistema de saúde. E aí tem mais uma pergunta. Se a gente tem LARCs, há espaço ainda para a laqueadura no sistema de saúde? A gente precisa lembrar que anticoncepção reversível de longa duração está dentro, a primeira coisa, né, o próprio nome já diz, de um método reversível, né, professor? Então, e a laqueadura, ela está dentro dos métodos definitivos e, portanto, irreversíveis. Então, primeiramente, são métodos distintos. Então, isso é importante a gente ter essa visão. A mulher, ela tem direito à escolha, tanto a método reversível quanto a irreversível, né? Desde que ela tenha aí mais de 21 anos e ou mais de 2 filhos vivos, né? Então, portanto, se essa mulher não deseja mais ter filho e ela opta por um método já definitivo, portanto, ela é elegível para a laqueadura. Então, essas perguntas vieram aqui do estado de São Paulo. Agora, temos também, eu não vou falar nome das pessoas, mas também de Pernambuco. Então, mando um abraço para o pessoal de Pernambuco. E a pergunta é: além da contracepção, os estudos apresentam também, eles avaliam se houve redução na incidência de infecção sexualmente transmissível? Então, além de abaixar as taxas, né, de gravidez não planejada e as taxas de infecção sexualmente transmissível. sim, sim, os benefícios também são demonstrados com relação às infecções sexualmente transmissíveis, e aí, principalmente, o que a gente chama de transmissão vertical, né, de algumas doenças, lembrando aí o HIV e o sífilis. E a sífilis, então a resposta é sim. E aí, professora Isabel, também seria importante a gente reforçar a necessidade da dupla estratégia no planejamento contraceptivo, ou seja, além no método de longa duração, também o uso do preservativo, porque muitos estão abandonando, né? O que você acha? Porque agora o pessoal acredita que se você usar algum medicamento antirretrovirais, você acaba não pegando o HIV. Mas tem outras DSTs. Por isso, você acha que ainda devemos incentivar o uso do condom? Sempre. Sempre, professor José. A resposta é um sempre bem grande. Então, eu acho que todos os gestores estão aí incentivar o uso da camisinha. Exato. E ele reduz taxa de gestação não planejada, né? Todo o método, quando associado, portanto, ao método de barreira, além do benefício de efetividade, né, e de redução de taxa de gestação não planejada, vai trazer também o benefício da redução de infecção sexualmente transmissível. Então, sim, sempre. Na área médica, nós chamamos a dupla proteção, né? Exato. Então, não esquecer que, apesar de que a gente tem métodos muito bons para evitar uma gravidez, mas também devemos incentivar o uso do condom pelas pessoas, né? Tanto os meninos como as meninas, né? Não podemos esquecer disso, né? Você tem condom masculino e você tem condom feminino. E é distribuído no Sistema Único de Saúde, né? Saúde.
Professora Isabel, eu acho que o nosso horário, né, já está chegando no final. Eu queria antes agradecer muito ao professor Edmundo Chadabaracate pela oportunidade de estarmos aqui. O professor Edmundo é nosso professor titular da disciplina de ginecologia do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Então, é um grande prazer estar aqui. E eu gostaria que você fizesse as considerações finais, professora Isabel. Sou o doutor José Maria, planejamento reprodutivo é uma janela de oportunidade para manutenção de vários indicadores fundamentais da saúde da mulher. Então, eu espero que isso tenha ficado esclarecido hoje. Gostaria de agradecer o honroso convite mais uma vez ao professor Dr. Edmundo Chadabaracá, ao senhor e à disciplina de ginecologia, pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês sobre uma temática tão importante e uma temática do nosso dia a dia. Então, muito obrigada, professor. E agora, só finalizando, né, professora Isabel, a gente fala muito em empoderamento da mulher, mas uma forma de realmente empoderar, para ela poder ter possibilidade de ter um avanço na sociedade, tanto social como financeiro, ou até profissional, é o seu planejamento familiar. Acho que é de suma importância para qualquer sociedade, até para o crescimento da sociedade, que socorra. Então, é direito universal da mulher decidir quando e quantos filhos ela quer. Então, acho que, professora Isabel, foi excelente, de extrema importância. Espero que os gestores que estão nos escutando, os colegas que estão nos escutando, eles possam fazer um bom uso disso. Para quê? Para a gente conseguir levar esses benefícios à nossa paciente. Então, professora Isabel, agradeço muito a todos, né? E queria que você finalizasse, né? Cumprimentando o pessoal, todo mundo, né? E dando um recadinho final. Recadinho final, obrigada da possibilidade de estar aqui com vocês, falando sobre saúde da mulher, saúde reprodutiva, planejamento familiar, planejamento reprodutivo e saúde pública. Muito obrigada, uma boa noite a todos.